Em Jundiá, uma pequena cidade de Alagoas, o lobisomem surge após uma série de eventos misteriosos e ataques noturnos. O clima rural e as tradições locais criam um ambiente carregado de superstição e medo. O protagonista, um jovem curioso, começa a investigar os incidentes, enfrentando resistência dos moradores e desafios sobrenaturais enquanto tenta descobrir a verdade por trás da lenda. A natureza da cidade e a reação dos habitantes aprofundam o mistério e o drama. Os cortadores de cana avistaram algo sombrio e desconhecido entre as altas e densas fileiras de cana. Estrondos inexplicáveis e marcas estranhas no solo despertaram uma sensação de pavor. Quando rumores começaram a circular sobre uma criatura misteriosa, o medo se espalhou rapidamente pela cidade, desencadeando um frenesi de superstição e desconfiança. O protagonista se vê em meio a essa crescente histeria, tentando entender o que realmente está acontecendo. Ao observar a área amassada de cana, os cortadores notaram que o caminho levava para dentro da mata. As marcas no solo e o cheiro estranho indicavam uma presença desconhecida e ameaçadora. Isso gerou uma série de relatos sobre avistamentos noturnos e barulhos inexplicáveis. O mistério do que se esconde na mata começa a dominar as conversas e a vida da cidade, enquanto o protagonista decide investigar essas pistas para descobrir a verdade por trás dos eventos perturbadores. José, um velho morador de Jundiá, começou a compartilhar histórias antigas sobre eventos similares no passado da cidade. Ele mencionou lendas de um lobisomem que assombrava a região décadas atrás, com desaparecimentos e avistamentos misteriosos. Essas histórias antigas reacendem o medo na comunidade, fazendo com que muitos se perguntem se a história está se repetindo e se o lobisomem retornou para assombrar a cidade novamente. Enquanto os moradores estavam cada vez mais inquietos com as histórias e os eventos, Antônio, um jovem cético, ria das alegações e zombava das superstições locais. Ele achava que as explicações racionais eram suficientes para desmentir os rumores e se divertia com o pânico crescente na cidade. No entanto, sua atitude despreocupada começa a mudar quando ele próprio testemunha algo inexplicável na mata, forçando-o a reconsiderar sua posição e mergulhar no mistério que antes ridicularizava. Na cidade de Jundiá, um rumor se espalhou rapidamente, sugerindo que os eventos estranhos e os avistamentos do lobisomem eram obra de um jovem problemático conhecido por bater em sua mãe. O rapaz, que já era visto com desconfiança, passou a ser o principal suspeito das desordens e desaparecimentos. O medo e o desprezo pela sua figura se misturaram com a crença nas lendas locais, alimentando um clima de tensão e desconfiança na comunidade. Com o aumento da pressão, José e outros moradores começaram a associar os eventos à história do rapaz, e muitos acreditavam que ele estava usando de alguma forma de magia negra ou rituais para se transformar na criatura temida. O jovem Antônio, agora envolvido na investigação, precisa navegar entre as superstições locais, a verdadeira natureza do rapaz e os mistérios da mata para desvendar o que realmente está acontecendo em Jundiá. Na noite seguinte, quando os trabalhadores foram colocar fogo na cana, como era o costume para preparar o campo, eles ouviram rugidos imensos e aterrorizantes, provenientes da mata. O som profundo e quase sobrenatural fez com que eles se assustassem e parassem o trabalho, com alguns fugindo em pânico. O rugido, que parecia imitar um animal grande e feroz, intensificou os rumores e a sensação de terror na cidade. A presença da criatura na mata agora parecia ainda mais real, e a busca por respostas se torna uma prioridade urgente para todos. Passadas das 9 horas da noite, os trabalhadores chegaram à cidade exaustos e apavorados, carregando o medo e a tensão do campo. Eles contaram com detalhes sobre os rugidos aterrorizantes que ouviram e como a atmosfera na mata parecia carregada de uma presença sinistra. A história se espalhou rapidamente, intensificando o pânico coletivo. O medo agora era palpável e a cidade se preparava para enfrentar o desconhecido, com muitos se perguntando se a situação fugiria do controle. José, ao ouvir o relato dos trabalhadores, imediatamente reconheceu os sinais
e compreendeu que os eventos estavam ligados às antigas lendas da cidade. Ele acreditava que os rugidos e o pânico eram indícios claros de que o lobisomem, uma figura temida e mencionada nas histórias passadas, estava de volta. José decidiu compartilhar seu conhecimento e tentar reunir a comunidade para enfrentar a ameaça, enquanto o jovem Antônio, cada vez mais envolvido, começava a perceber a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação mais profunda. Antônio e José, decididos a enfrentar a situação, pegaram uma lanterna, facões e uma espingarda e se dirigiram para a mata. A decisão de ir sozinhos demonstra coragem, mas também um certo desespero. Com cada passo, a escuridão e o mistério da mata intensificam a tensão. Enquanto avançam, eles precisam ficar alertas para qualquer sinal da criatura e enfrentar o que realmente está provocando o medo em Jundiá. Antônio e José procuram um local no aceiro da mata e da cana, uma área de transição entre os dois ambientes. Eles esperam encontrar pistas ou sinais que possam explicar os rugidos e a inquietação que tomaram conta da cidade. O espaço ao redor é repleto de sombras e ruídos estranhos, tornando a busca ainda mais desafiadora. Enquanto investigam, o medo e a tensão aumentam, e cada som se torna uma possível indicação do que está por vir. Passava da meia-noite quando Antônio e José avistaram uma criatura enorme no fim do aceiro. A figura, grande e imponente, assemelhava-se a um lobo monstruoso, com olhos brilhantes e um aspecto selvagem. O medo e a adrenalina se misturam enquanto se aproximam cautelosamente, cada um preparado para agir. A visão da criatura confirma os rumores e lendas, deixando-os na iminência de um confronto direto com o que pode ser a causa dos eventos aterrorizantes em Jundiá. Quando Antônio viu a enorme criatura que parecia um lobo, o medo tomou conta dele. Sem pensar duas vezes, ele correu de volta para a cidade, abandonando José sozinho na mata. José, agora sozinho e enfrentando a ameaça, sente o peso do medo e da responsabilidade. Ele precisa manter a calma e usar a espingarda, os facões e a lanterna para enfrentar a criatura e descobrir o que realmente está acontecendo. O confronto iminente com o lobisomem é um teste de coragem e determinação para José, enquanto ele tenta proteger a cidade e resolver o mistério que assombra Jundiá. A situação é crítica e cada movimento deve ser calculado para enfrentar a ameaça com eficácia. José, sentindo o nervosismo crescer, dispara 2 tiros para o alto, tentando disfarçar seu medo e criar uma distração. O som dos tiros ecoa pela mata, aumentando a tensão e possivelmente atraindo a atenção da criatura. Enquanto o barulho reverbera, ele se prepara para o que pode ser um confronto decisivo, tentando reunir sua coragem para enfrentar o lobisomem e proteger Jundiá. Quando a criatura fixa seus olhos em José, um brilho familiar nos olhos do lobisomem faz com que ele reconheça algo surpreendente. A princípio, o medo e a surpresa o paralisam, mas conforme a criatura se aproxima, José percebe que o lobisomem é, na verdade, um amigo de infância, alguém com quem ele havia compartilhado muitos momentos antes de sua transformação. Este amigo, agora transformado na figura aterrorizante, pode ter se envolvido em eventos misteriosos ou rituais que levaram à sua metamorfose. O reconhecimento traz um turbilhão de emoções para José. Choque, tristeza e um senso profundo de urgência para ajudar seu amigo. Ele agora enfrenta a tarefa angustiante de lidar com a criatura e, ao mesmo tempo, tentar descobrir uma maneira de reverter a transformação ou ajudar seu amigo, enquanto o perigo continua a ameaçar a cidade. O lobisomem, ao reconhecer José, hesita por um momento, suas feições contorcidas em uma expressão de reconhecimento e dor. Após alguns minutos de suspense, o lobisomem solta um rugido ensurdecedor, um grito primal que ecoa pela mata e pelo canavial. Em seguida, ele sai correndo com uma força descomunal, devastando a vegetação ao seu redor e amassando o canavial. José, ainda em choque e com o coração acelerado, fica para trás, tentando processar o que acabou de acontecer e o impacto devastador da fuga do lobisomem.